Então, pessoal, segue aí o meu estágio, né? Como eu disse, da Uninter. O curso é de licenciatura em pedagogia. O estágio é o estágio supervisionado de diferentes contextos. As alunas são Adriele Cristine de Araújo, RU 2144-697, Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145004 e Luciele Abrantes Rossi Martins, 2145268. O meu tema, né, desse estágio, né, é um seminário sobre pedagogia social. Então, a pedagogia social é uma área do conhecimento que se dedica aos estudos das questões da sociedade e da formação para o desenvolvimento humano. Ela é baseada na teoria geral da educação social. Para as práticas de educação popular, educação sociocomunitária e práticas de educação não escolares, visando a inclusão social e a formação cultural de grupos marginalizados, como a população de indígenas, os quilombolas, a população rural, as crianças carentes e os deficientes físicos e mentais, entre outros. A pedagogia social começou a se tornar popular em 1950, graças à contribuição do médico antroposófico Dr. Bernard Lievengold. Ele foi convocado para ser professor de psicologia social na Faculdade de Administração Empresarial de Roterdã. Com isso, ele criou a disciplina de pedagogia social. Atualmente é uma disciplina pedagógica e faz parte da formação dos professores, vista como uma área importante e estratégica para viabilizar uma educação integral. Qual que é a origem da pedagogia social? A pedagogia social apresenta-se para os diferentes autores como uma ciência que permite a criação de conhecimentos como uma disciplina que possibilita sistematização, reorganização e transmissão de conhecimentos. É como uma profissão com dimensão prática, com ações orientadas e intencionais. A pedagogia social é uma ciência da educação social dirigida a indivíduos e grupos e no qual se centraliza nos problemas humanos e sociais, na qual podem ser tratados a partir de empenho educativo. É uma ciência do trabalho social a partir de uma perspectiva educativa. A pedagogia social, né, surgiu para Pérez Serrano na Alemanha. A pedagogia social, ela surgiu depois da Revolução Industrial e é entre as duas grandes guerras, né? Devido à necessidade de intervir junto de uma população mais jovem e com problemas sociais, que se anuncia o aparecimento da pedagogia social. A pedagogia social, como é uma das áreas no campo do trabalho social, envolve-se numa série de especialidades, como, por exemplo, a atenção à infância com problemas, né, o abandono familiar, né, o destrituramento, né, as pessoas desestruturadas, né, prevendo e tratamento das pessoas, né, que mexem com drogas, né, com álcool, prevenção da delinquência infantil, né, a reeducação das pessoas que não são socializadas, educação de adultos, entre outros. A pedagogia social é uma ciência da educação social dirigida a indivíduos e grupos na qual se centraliza nos problemas de humanos sociais e na qual podem ser tratados a partir de um empenho educativo, né? É uma ciência no trabalho social a partir de uma perspectiva educativa. Ela começou por ser um ramo da pedagogia geral, mas com o decorrer dos anos ganhou um grau de diferenciação em virtude das metodologias e dos novos contextos. A pedagogia social passa, assim, pela intervenção
que se fazem em situações normatizadas de necessidades ou anomias sobre os indivíduos. A pedagogia social, né, como a gente já falou, né, surgiu depois aí, né, da Revolução Industrial e das guerras, né? No contexto histórico, a evolução da pedagogia social surge no período, isto entre 1898 e 1919, né? Na TORP, né? Teoria Idealista, de Kant e Engel, que situa o objeto da pedagogia social no coletivo por oposição ao tradicional individualismo, de Locke e Rousseau. O homem individual é uma abstração. Acreditava que muitos dos males da Alemanha eram devidos ao individualismo, e assim a pedagogia social surgiu como um instrumento de restauração do país. Logo, a necessidade de ter em conta os conceitos chaves como, né? Então, a gente tem um relato aí sobre a pedagogia, um pouco da história da pedagogia, né? Aqui a gente tem a evolução dos conceitos da pedagogia social e educação social no Brasil. Em primeiro lugar, podemos notar que ambos os conceitos têm em comum o termo social, né? E também possuem os termos de educação e pedagogia. O objetivo primeiro é de construir, segundo uma metáfora da ponte, uma ligação entre duas margens. A margem que representa as relações sociais, estudada pela sociologia, e a outra representada pela educação, estudada pelas ciências da educação e pela pedagogia. A primeira margem trabalha com a sociabilidade ou a capacidade em que o homem tem para desenvolver as próprias habilidades sociais. A dimensão social da personalidade, a capacidade de conviver e de se relacionar com outros, de adaptar-se e construir relações entre seus pares. A segunda margem trabalha com a educabilidade ou capacidade do ser humano de ser educado. A educação é uma ação intencionalmente orientada para ajudar os indivíduos a adquirirem atitudes, conhecimentos e valores que o orientem, né, para a vida toda. Para podermos entender melhor o desenvolvimento da pedagogia social na história, torna-se necessário fazer uma primeira distinção entre estes dois conceitos muito parecidos, mas diferentes: a educação social e pedagogia social, né? A pedagogia social ela emerge no Brasil como uma ciência que oferece as bases metodológicas, né, e teóricas para a educação social. A educação social, por sua vez, constitui-se em uma dimensão prática, onde acontece a aplicação das técnicas, metodologias dinâmicas geradas no diálogo com pedagogia social. Se uma se associa à teoria, a outra se associa à prática. No entanto, as duas devem caminhar juntas, assim como a reflexão e a ação. Uma constrói e alimenta a outra. Sem prática não tem teoria, e sem teoria a prática arrisca a se tornar um ritual sem sentido. Elementos para compreender a pedagogia social e a educação social. Não seria fácil tentar definir a pedagogia social em uma única frase. No entanto, podemos fazer uma tentativa. A pedagogia social é uma ciência normativa, descritiva, que orienta a prática sociopedagógica voltada para indivíduos ou grupos que precisam de apoio, né? Necessidades, ajudando-os a administrar seus riscos através da produção de tecnologias e metodologias socioeducativas e do suporte de estruturas institucionais. A presente tentativa de definição tem suas inspirações em autores italianos, né? Bessegato e Iso, e espanhóis como Formoso e Cabanas, mas agregam as contribuições
dos últimos anos no Brasil. Dada a complexidade da definição, é melhor explicitarmos mais detalhadamente, passo a passo, os conceitos abordados. Assim, veremos o conceito de pedagogia social e como estamos concebendo e contribuindo no Brasil, como ciência, ciência prática, ciência normativa, ciência descritiva, ciência que produz tecnologia educacional, ciência orientada para indivíduos e grupos, numa relação de cuidado e ajuda, como promover nas pessoas a capacidade de administrar seus riscos e emancipar sujeitos historicamente oprimidos, através de programas e instituições socioeducativas. Deter-nos-emos sobre cada um desses tópicos. Aqui a gente tem a pedagogia social como uma ciência, né? É uma ciência enquanto se propõe a explicar um setor ou dimensão da realidade, que se apresenta como problemática e que necessita de soluções para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, particularmente dos grupos em situações de risco. É uma ciência porque tende a colocar ordem, sistematizar os conhecimentos obtidos no cotidiano das praxes socioeducativas. Transforma os fatos e ocorrências em conhecimento organizado. É para fazer isso de modo adequado e correto, se utiliza de métodos de pesquisas adequados e consolidados, utilizados por outras ciências humanas, tais como a sociologia, a psicologia e a antropologia. Os métodos são procedimentos padrão que, adequadamente aplicados, servem para explicar e compreender e interpretar a realidade que se apresenta complexa e cheia de problemas. Um método conhecido na prática de muitas instituições socioeducativas, por exemplo, é a da pesquisa-ação, onde mesmo grupo de educadores se reúne semanalmente para avaliar e refletir sobre sua prática cotidiana, né? Documentam o percurso e as experiências educativas e modificam a prática à medida que a reflexão ilumina a ação. Outro método de pesquisa é do grupo focal, onde um grupo de pessoas orientados pelos pesquisadores, né, dividem informações que serão utilizadas para esclarecer a ação pedagógica. Existem também outros métodos quantitativos e qualitativos utilizados nas pesquisas. A escolha dos métodos de pesquisa depende de cada contexto, onde ele é aplicado, e dos objetivos almejados por quem pesquisa. É uma ciência enquanto busca soluções para problemas da vida cotidiana. Tais soluções são, na verdade, as técnicas e metodologias que auxiliam no enfrentamento dos problemas, situações conflituosas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, situadas, né, individualmente ou em grupo. Uma ciência prática. A pedagogia social é uma ciência aplicada prática. Ela não teria sentido se fosse somente uma ciência pura ou pura teoria. Ela deve ter como fonte as práticas pedagógicas, que se transformam em teorias, iluminam ou revertem em práticas transformadoras da realidade. É na prática do dia a dia, lá onde o educador encontrando, por exemplo, um jovem usuário de drogas e se pergunta como deve agir para ajudar esse jovem a se libertar da droga e se sentir bem junto aos outros. O que a pedagogia social teria a dizer em um caso como esse? Então, aqui a gente vai ver aqui como que é a pedagogia na prática, né? Como a gente vê em casos aí, adolescentes se envolvendo com drogas, né? Qual que é o papel aí do pedagogo social, o que ele
né, realmente tem que fazer aí para estar orientando, sabendo orientar esses jovens aí, né? É hora no rápido relance, podemos lembrar que a pedagogia social pode construir e validar cientificamente técnicas, né, dinâmicas de relações humanas que favoreçam a recuperação da saúde de jovens com problemas de dependências. A dizer, por exemplo, que a simples desintoxicação química de drogas pode acontecer em uma questão de alguns meses, né? Não iria resolver o problema em sua raiz, pois, na verdade, o uso de drogas pode ser a reação ao mal que está vivido pelas pessoas, né? Uma incapacidade de conviver com problemas e com as pessoas na vida cotidiana. Pode ser um mecanismo de fuga da realidade que leva, né, à compra ou consumo, né, dessas drogas aí, visando o estado de ânimo, né, compensatório. Além do mais, em casos como esse, a pedagogia social vai dizer que, para uma recuperação verdadeira, além da desintoxicação da substância química, é necessário um período de reconstituição da própria identidade, da autoestima, do estilo das relações sociais, né? E oferece soluções e metodologias para tanto. Tais soluções em forma de técnicas, né? Dinâmicas, planejamentos, projetos educativos, né? São modos de responder aos problemas à luz da ciência dos problemas vividos no cotidiano educativo. Então, a gente está explicando aí a importância, né, de estar orientando, né, a pedagogia social importante aí nessa questão. E a gente tem um exemplo dos dependentes químicos, né, que não é só mesmo a desintoxicação química. A pessoa precisa, né, quem está nessa situação, né, os jovens aí, quem está, precisa de um apoio, né, ter o convívio ali com outras pessoas, né, participar de dinâmicas de grupo, né, tem que ter projeto social para poder estar, né, colocando essa pessoa de novo aí na atividade social entre outras pessoas. Então, o pedagogo social ajuda a orientar, né, a criar metodologias novas aí para estar orientando essas pessoas, porque após a desintoxicação química é muito importante as pessoas terem esse apoio aí psicológico e social, né? Agora a gente vai ver aqui uma ciência normativa, né? O que que vem a ser uma ciência normativa? Quando repreendemos um adolescente pelo fato deles, né, usar de violência com os outros colegas, estamos concordando que existe um consenso em torno de normas de convivência. Agimos de consequência para educar os adolescentes de maneira que eles ajam de acordo com esse consenso, que neste caso pode ser expresso com nomes de paz, cidadania, respeito, amor e etc. As normas, os valores, as atitudes que julgamos certos servem como referencial para a educação dos jovens no dia a dia. Daí afirmamos que a pedagogia social é uma ciência normativa, ou seja, orientada por normas, valores, atitudes, fins que inspiram as ações educativas. Quando intervimos através de políticas práticas educativas, ou fazemos com o fim de transformar, seja a qualidade de vida dos indivíduos quanto de grupos da comunidade da sociedade onde vivemos, uma dimensão essencial. Essa a transformadora, pois não nos interessa que as pessoas nem a sociedade continuem do mesmo jeito, envolvidas em conflitos e problemas, mas que elas mudem para melhor, né? Então, a gente tem um exemplo aí de uma ciência normativa, né? A gente tem que ajudar aí as pessoas, né? Existem normas, né? Dentro de qualquer lugar, e ensinar as pessoas aí a estar, né, obedecendo essas normas, né? Sabendo viver em uma sociedade, em uma cidadania. Uma ciência descritiva. Nos tópicos anteriores, né, havíamos colocado como objeto de análise e exemplo as questões dos jovens envolvidos com drogas.
O senso comum profere diversas opiniões na tentativa de explicar as razões pelas quais um jovem recorre às drogas. Por influência de colegas, né? Porque não consegue entender-se com a família e com os pais, porque vive em uma condição social degradante, porque os jovens seriam irresponsáveis, enfim. As opiniões da rua indicam vários porquês e como. A opinião de um educador social tende a ser mais qualificada, enquanto se encontra em contato com o contexto infanto-juvenil do cotidiano, né? Envolvido nas práticas sociopedagógicas e capaz de confrontá-las como um pressuposto teórico da pedagogia social, né? Então a gente tem o exemplo aí que, né, de uma ciência descritiva aí dentro do campo da pedagogia social, não é só os porquês e os comos, né? Que muitas pessoas julgam, porque tem gente que envolve com droga, né, por causa de influência, de colega, né, porque talvez não tem problemas familiares, né, enfim. A gente tem que ver que o pedagogo social, ele tá ali com práticas e metodologias ali educativas, né, para estar aí orientando e descrevendo aí sobre esses problemas que a gente vê na sociedade. No entanto, se quisermos saber com mais precisões as razões dos usos das drogas, entre os porquês e o como isso acontece, recorremos a opiniões mais científicas. Tais opiniões não desconsideram o senso comum nem as observações qualificadas vindas da experiência do educador social. Pelo contrário, o pesquisador investiga a realidade, ouve os diferentes atores, né, sociais e sistematiza tais informações de acordo com métodos validados, né? Existem diversas maneiras de desenvolver uma pesquisa. Na maioria das vezes, as pesquisas metodologicamente corretas poderá trazer resultados confiáveis e confiáveis o bastante para que possamos organizar as ações adequadas e enfrentar os problemas de maneira apropriada. A pesquisa, através da investigação metodologicamente correta, descreve a realidade onde se encontra o educando, né? Ela ordena, sistematiza os dados e os interpreta. Por fim, ela sugere possíveis soluções em base às informações colhidas cientificamente. Cabe ao gestor de um projeto social e sua equipe operacionalizar tais soluções no dia a dia da atividade socioeducativa. Nesse caso, o gestor e seus colaboradores seguem além da voz da própria experiência, também a voz da ciência, né? Intermediada, nesse caso, pela pedagogia social. A probabilidade de soluções adequadas é bem maior do que se estivéssemos nos baseados nas opiniões do senso comum ou do homem da rua, né? Então, essa pesquisa aí vai trazer aí, né, uns dados importantes, né, tanto qualitativos quanto quantitativos aí. E a pesquisa ela é composta aí por várias pessoas, dentre elas aí, né, eles escolhem dados também da pedagogia social para estar contribuindo aí para essa pesquisa investigativa, né? Aqui a gente vai ver agora uma ciência que produz tecnologia educacional. Então, a gente está observando aí como a pedagogia social, ela está em todo momento aí no convívio de todos, né? A pedagogia social tem sido definida como uma disciplina que produz para as instituições socioeducativas soluções educacionais, prioritariamente preventivas e curativas para situações conflituosas e problemáticas, vividas por indivíduos ou grupos. No momento em que um pedagogo, né, um educador, um especialista da educação ou cientista social se debruça sobre uma determinada realidade e articula projetos ou programas para o desenvolvimento socioeducativo de indivíduos e grupos em situações de risco, ele está exercendo uma função específica, né, de articulação de soluções voltadas ao bem-estar social e educativo.
Desses destinatários, tais soluções são de tipos as mais variados, né? Dinâmicas, processos, procedimentos ou ações coordenadas dentro de projetos que se situa dentro de programas que lhe garantam uma base pedagógica e política. Projetos isolados né, e santuários tendem a produzir soluções paliativas e às vezes contraproducentes. Um exemplo de uma solução técnica para as instituições socioeducativas é a construção de projetos voltados para a prevenção da violência em determinados bairros ou comunidades situadas no entorno. Tal projeto não pode prescindir de pesquisas e diagnósticos sobre a realidade local. Para isso, envolve diversos participantes, tais como os educadores, pais, representantes da comunidade, gestores para que informem, base investigativa, quanto que transformem fase operacional e devem ser finalizado a maioria da qualidade devida dos indivíduos e grupos. O desenvolvimento educativo integral das pessoas, assim como para a transformação social do ambiente onde será aplicado. Uma ciência orientada para indivíduos e grupos. A educação social, através dos serviços educacionais sociais, não trabalha somente com grupos, mas também com indivíduos, podendo entender os trabalhos, né, por grupos utilizando nos critérios geográficos de idade e sociais. Segundo um critério geográfico, os programas socioeducativos voltaram para o atendimento ao bairro, né, quarteirão, comunidade, cidade. Né? Segundo critérios de idade, volta-se para grupos de crianças e adolescentes, jovens e adultos e até idosas, que compartilham necessidades específicas. Segundo critério social, a educação social se dirige a grupos que compartilham dificuldades, riscos e necessidades comuns, específicas, né? Uso de drogas, né? Situações de pobreza, violência urbana, né? Envolvimento com gangues, né? Antissociais e etc. Então, ela não é somente para grupos, né? A pedagogia social aí ela está em todos, não só para grupos específicos, né? Como quando a gente falou aí dos jovens envolvidos com drogas, mas também para crianças, né? Não só para crianças, como para adultos aí na ajuda de combate aí ataques de violência, a gente tem a violência contra a mulher, né? Os idosos também, a gente tem apoio aí dentro da pedagogia social aí, né? Educação social. A necessidade, não tanto apoio também, né? Social ali, de estar orientando, de estar ajudando, né? De fazer essas pessoas estarem dentro de uma comunidade, fazer parte dela, ajudando não somente assim com situações de risco, né, que no caso de drogas e de gangues, assim, mas com apoio social ali, de estar participando de dinâmica, de estar oferecendo ali projetos ali, através de oficinas, para poder estar orientando essas pessoas a participar, né, de projetos assim educativos. Então, ela é uma ciência para todos os tipos de pessoas, né? E também, não só grupos, mas também indivíduos sozinhos, né? As ações socioeducativas voltadas para grupos não dispensam atenção individual, uma vez que a eficácia de qualquer investimento é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Alguns projetos ou programas sociais, no entanto, atendem mais individualmente que em grupos, né? Como podemos citar alguns programas voltados para a orientação vocacional, comportamental, de defesa dos direitos humanos e civis, de prevenção e recuperação para casos de violência sexual, psicológica e física,
e de terapia para a recuperação de dependentes e de inclusão para os aprisionados. Então, a pedagogia social, como eu já tinha falado, ela tem vários aí, ela abrange várias, né, pessoas aí, não só em grupo, como indivíduos, ajuda na recuperação de pessoas que já foram presas para estar se inserindo na sociedade novamente, né? A terapia, teste vocacional, né? Orientação vocacional para quem está começando aí a pensar na carreira profissional. Há direitos aí contra a violência, né? Tanto a violência sexual, psicológica e física, né? Ajuda também na terapia de recuperação, né? De dependentes químicos, enfim. A pedagogia social, ela está aí dentro de várias áreas aí para estar ajudando. A relação de cuidado e ajuda. A educação social, ela como uma dimensão prática da pedagogia social, tende a intervir normalmente em situações de cuja realidade emergem de pedidos de ajuda, de solidariedade e de orientação. Tal intervenção, no entanto, deve ser preventiva, para que as pessoas, sobretudo os mais jovens, cresçam de modo sereno e equilibrado. A ação preventiva se dá através da educação, que, extrapolando os limites da sala de aula, se desenvolve por meio de atividades culturais de ocupação do tempo livre, esporte, lazer, música, teatro, ritmo, expressão e arte, etc. De fato, numa realidade educacional como a que encontramos no Brasil, é difícil não pensar em uma educação associada, né, às questões sociais. Se é verdade que a escola tem o seu objetivo mais pragmático e restrito de promover os processos de ensino e aprendizagem, é também verdade que tais processos não podem ignorar as condições objetivas de frustração das necessidades fundamentais que tendem a provocar pobreza, exclusão, lacunas afetivas e comportamentos associados e desviantes. Os processos que seriam essencialmente de natureza pedagógica, preferencialmente pautados pela razão, né, ensino-aprendizagem, precisam dialogar com os processos de natureza sociopedagógica, especialmente pautados pela reação educador-educando e, portanto, pela afetividade. Quando nos referimos à ajuda, não nos estamos referindo somente à ajuda material. Antes, ela como um bem sublinhado, né, Noah, né, uma citação, seu ponto privilegiado na relação afetivamente construída dentro de uma comunidade educativa, né? Para Noah, o objetivo da ação sociopedagógica não é, em primeira instância, a sociedade, mas sim o indivíduo nela situado. Né? O educando não pode ser considerado um caso, um cliente a ser ajustado à sociedade, mas uma pessoa a ser respeitada e orientada. Né? O educador, nessa perspectiva, tende a ajudar o educando a autoajudar-se. Né? Uma citação aí de Gomes. Então, como a gente viu, a orientação social, né, ela tem que ser preventiva, ela tem que orientar antes, né, as pessoas, né, desde a infância. Isso aí está presente o quê? Dentro de escolas, não só nas escolas, né, mas inicialmente elas têm acesso primeiro aí dentro de escolas, orientando, né, não tratando-se apenas de um caso específico ou como cliente, né, nos casos aí de serviço, né, mas sim né, estar sendo ajustado, mas sim tem que ter orientação antecipada, preventiva, né, então é muito importante aí a pedagogia social nesse sentido. Através de programas e instituições socioeducativas, né? Imaginemos se cada vez que fosse necessário atender às necessidades de uma pessoa, devêssemos inventar novos processos.
como se estivéssemos reinventando a roda. As instituições já possuem um conjunto de ações, comportamentos, processos, jeitos de responder a tais necessidades, contando com a experiência de seus funcionários e com o respaldo organizacional da instituição. As instituições não são eternas, elas respondem às necessidades emergentes, né, situadas em determinados momentos e contexto histórico. A gente está falando aí, citando bem, né, que existem instituições socioeducativas que auxiliam e programas aí para estar ajudando. Mudando as necessidades e o contexto, as instituições também precisam mudar o seu modo de atender, sob pena de se tornarem absoluta, ineficazes e fora do seu tempo. As instituições socioeducativas são indispensáveis a partir do momento em que são organizadas para atender a determinadas necessidades das pessoas. Contam com colaboração de um grupo de pessoas, né? Funcionários voluntários que desenvolvam funções relevantes na sociedade, possuem identidade construída a partir de um consenso em torno de valores em princípios e normas, né? Então, a educação não formal ou educação social, o que se faz no Brasil? Então, à primeira vista, uma resposta a essa pergunta não exigiria raciocínios tão complexos, né? Precisamos inicialmente identificar o que, né, entendemos por educação não formal e o que entendemos por educação social, né? Quanto ao último conceito, nos parece suficientemente refletido nas descrições que a gente acabou de falar, né? Quando definimos o conceito de pedagogia social e educação social. E quanto à educação não formal, né? No entanto, tornam-se necessárias algumas considerações. Trila a entende como conjunto de processos, meios e instituições específicos e diferencialmente desenhados em funções de explícitos objetivos e de formação e instrução que não estão diretamente dirigidos à concessão de grau no sistema educativo forma. Já para Formoso, a educação não formal se caracteriza por intencionalidade educativa, né, expressa fora do sistema formal, dirigida a todas as idades como metodologia apropriada, sem objetivo de concessão de títulos e credenciamento. Podemos identificar 3 concepções de fundo que ajudam a definir o campo de ação da educação social. Uma primeira maneira de identificar o campo da ação social diz respeito ao âmbito já caracterizado, da ajuda a situações conflituosas e problemáticas vividas sobretudo pelos pré-adultos, né, crianças e adolescentes e jovens. Talvez sejam esse campo de ação que mais claramente distingue o campo de ação da intervenção socioeducativa. Nesse âmbito estão os programas, entre os programas socioeducativos que ocupam os sujeitos de situação de risco. A segunda maneira seria através da expressão de educação não formal. Nesse caso, a educação social seria aquela que se dá independentemente da escola ou dos currículos oficiais de educação formal. Segundo essa concepção, uma visão, né, uma atividade para alunos em situação de risco de uma escola de periferia, desenvolvida após o horário das aulas, seria considerada uma atividade de educação social. No entanto, é interessante notar uma grande parte das ações socioeducativas parece mesmo acontecer em ambientes outros que não sejam exatamente a escola, né? Pela abordagem anterior, a expressão de educação não formal não parecia adequada somente em uma parte para definir um âmbito de ação, que realmente é da educação social, mas inadequada enquanto não contempla as ações sociopedagógicas que podem ocorrer no ambiente da escola, mesmo que
aqui fora das atividades curriculares, né? Uma terceira maneira de identificar o campo de educação social seria o de reconhecer como autêntico o campo de sua ação, né? Animação sociocultural. Esta última, já definida anteriormente, atua na educação e prevenção de situações de risco, através de dinâmicas, atividades ou técnicas mais variadas, né? Culturais, expressão e arte, ritmo, dança, expressões lúdicas, esporte, lazer. É bom lembrar que as atividades de animação sociocultural são atividades meio e não exatamente atividades fim. Melhor explicando, quando envolvemos adolescentes em atividades esportivas, o objetivo principal não seria torná-los jogadores profissionais, mas sim a socialização e o desenvolvimento relacional, físico e psicológico, né, que tais atividades proporcionam, né? Isso, porém, não exclui que uma boa dinâmica esportiva possa também resultar em ótimos esportistas e até campeões, mas com objetivo correlativo. Então, a gente tem um grande exemplo aí, que a gente acabou de falar, que não é só porque a gente, né, tem atividades aí dentro da sala de aula, né, na disciplina de educação física, por exemplo, atividades como futebol, a gente não só está desenvolvendo ali a parte física, né, para eles se tornarem esportistas, quem sabe até no futuro, né, futuros jogadores aí profissionais, enfim, mas está trabalhando ali o psicológico, né, o convívio ali psicológico também com outras pessoas, né, saber perder, saber ganhar, saber dividir, né, socializar, entre outros, tá se entrando, integrando aí no ambiente social, não, claro que é um ambiente escolar, né, na atividade escolar, mas sabendo exercer aí a atividade social dentro da escola aí, dentro da atividade esportiva. Da mesma maneira, quando o educador que acompanha o adolescente no trabalho, né, um adolescente aprendiz, não tem como objetivo principal torná-lo um profissional do ramo, mas sim proporcionar-lhe as condições para um desenvolvimento harmônico e integral, né? Mediação pedagógica em situações de conflito, animação sociocultural e educação não formal. A gente não se confundam com educação social, né? Elas somente delimitam certos campos de atuação da educação social. Quando nos referimos à educação social, falamos de práticas socioeducativas, orientando teoricamente pelos princípios metodológicos da pedagogia social. Os campos de atuação, entre os quais da educação não formal, por sua vez, referem-se a áreas onde as práticas socioeducativas costumam ser reconhecidas como tal, desde que nesses campos de atuação sejam possível identificar práticas que compõem processos educativos com metodologias próprias e diferenciadas em relação da pedagogia escolar. A escola é uma entre tantas agências educativas, né? Não é a única nem totaliza o leque dos processos educativos. Ela exerce sua função principalmente através do processo de ensino-aprendizagem, né? Três funções educativas estariam à base da escola, que é o processo de ensino-aprendizagem, a aprendizagem advinda do estilo de qualidade das relações entre o educador e o educando, a força da comunidade educativa. A relação educativa é essencial que aconteça os processos educativos na educação social. O educador tem capacidade de transformar opiniões dos educandos e
né? E se somente quando consegue contribuir boas relações baseadas na confiança. A confiança se constrói através de uma presença atenta. Não basta ajudar, né, a educar, mas é preciso ter autoridade para tal, né? Quem outorga, né, essa autoridade não é nomeação para um cargo de educador, mas sim a qualidade da relação. Nesse sentido, é que um funcionário do setor administrativo ou uma cozinheira pode alimentar mais sua autoridade educativa do que às vezes um próprio chamado educativo ritualista e pouco presente, né? A construção da qualidade da relação educativa depende muito do nível de confiança provocado dentro de uma comunidade educativa. É, a pedagogia social, através de suas metodologias, consegue transformar espaços de educação não intencional ou não declaradamente intencional. Em espaço de educação intencional, um dos projetos na área pública que representa um bom exemplo de integração da educação social dentro da área escolar. No Brasil, é o programa Mais Educação, representa uma estratégia do governo federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral. Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, né, contribuindo desse modo tanto para a diminuição da desigualdade educacional quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira, né? Esse programa aí, ele tem aí como estratégia aí o plano, né, de educação integral aí, voltado aí para a valorização da diversidade, né, da diversidade de cultura. As atividades fomentadas, né, são organizadas em macrocampos de acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, em educação, cultura, artes, inclusão digital, prevenção e promoção da saúde, educação e comunicação da educação científica, educação econômica e cidadania. Participam, né, do programa aí estudantes de fasagens de série, né, estudantes dessas séries iniciais, finais, né, da primeira fase do ensino fundamental, quarto e quinto ano, na quais uma maior evasão na transição para a segunda fase, que são estudantes aí das séries finais do fundamental, o oitavo e o nono ano, na quais há um alto índice de abandono, né, da evasão escolar. Os estudantes de série onde são detectados índices de evasão e repetência. Então, esses programas aí que a gente acabou, né, esse programa de educação integral, ele aí para esses públicos aí, para poder evitar aí, né, a evasão, né, escolar. Muitas pessoas abandonam a escola nessa fase por vários motivos, né, tanto para talvez umas pessoas para trabalhar, outras por, né, envolvimento à droga, problemas familiares, enfim. Então, esses programas são importantes aí para estar orientando, né, juntamente aí, para estar evitando isso também dentro, né, da sociedade. A, a comunidade educativa, ela se constrói em um ambiente educativo, sejam eles formais ou não formais. O que distingue uma instituição socioeducativa de uma instituição formal não é só sua formalidade, mas sim a presença da dimensão social e educativa em significativas proporções, mas que na tradicional instituição escolar, tão marcados por processos que priorizam o ensino-aprendizagem, né? Diríamos que a instituição escolar prima pelo foco dos processos de ensino e aprendizagem,
enquanto que nas instituições socioeducativas, os processos privilegiados são aqueles que ressaltam a relação entre educador e educando, dentro de uma comunidade educativa e finalizada a mudança na qualidade de vida das pessoas e da coletividade. O educador social, né? O que é um educador social? O educador social, né, ela é uma profissão, ela é essencial para a integração social de indivíduos em situações de vulnerabilidade, condições de deficiência ou exclusão social, né? Ele é a figura que busca reconectar a sociedade as pessoas com adolescentes infratores, a população carcerária, né? O que é a população carcerária aí? Pessoas que estão presas, né? São, né? Isso que vem a ser a população carcerária. Pessoas com deficiências físicas ou mentais, moradores de ruas e dependentes químicos. Então, o educador social, ele ajuda essas pessoas a se reconectar, né? A se inserir na sociedade novamente. Quando, né, adolescentes infratores, né, cometem, né, algum tipo de crime, né? A população carcerária, pessoas com deficiências físicas, né? Pessoas com deficiências físicas também é muito importante. Ajudar na inclusão social dessas pessoas, os moradores de rua, né? Muitas pessoas moram na rua. Esse educador social, ele está planejando programas aí de ajuda para essas pessoas, né, moradores de rua, e dependentes químicos também, com projetos aí, não só como a gente falou, né? Não só quando se há a desintoxicação química, mas também precisa né, de a pessoa estar inserida aí no ambiente social. Né? Ele realiza seu trabalho ministrando e coordenando atividades pedagógicas e lúdicas aos seus alunos, tais como atividades educativas, de lazer e cultura, atividades esportivas, oficinas de artesanato, aulas de educação ambiental ou sexual, né? É através da aplicação de atividades pedagógicas como estas, né? O educador social irá estimular a criatividade, né? A participação dessas pessoas nas esferas sociais, como, por exemplo, a escola e trabalho, além de contribuir para a saúde psicológica destes indivíduos. Então, o responsável, né, o educador social, ele ajuda aí ao quê? Ele está inserindo aí, planos, né, atividades, né, com atividades educativas, tanto, né, esportivas dentro da escola ou fora da escola, programas relacionados à dança também, lazer e cultura, grêmios estudantis também, oficinas de artesanato, né? Tanto para jovens como para adultos, a talvez estar ajudando, orientando essas pessoas que nem nunca teve uma oportunidade de estar tendo uma profissão, né? Existem essas oficinas aí de pintura, né? De confecções de materiais com barra, argila, cerâmicas, né? Aprendendo a ler. Tem gente que não, né? Tem pessoas já tem essas oficinas aí que ajudam as pessoas na alfabetização e também na educação ambiental e sexual, né? Palestras, levando essas palestras para dentro de escolas. Muito importante estar trabalhando nessa educação social, sexual dentro da escola, né? Levando médicos, enfermeiros, né? Para estar mostrando ali o cotidiano, né? Na vida ali do adolescente, a importância da educação sexual, né? Então, eles, para poder já ali estar orientando mesmo nas fases ali da vida dos adolescentes, dos jovens, é importantíssimo, né? E isso, o educador social, ele vai estimular as pessoas a ter
interesse, vontade de estar sempre aprendendo mais ali e contribui tanto para a saúde psicológica, né, desses indivíduos, como para estimular criatividade também. Além disso, o sócio-educador carrega consigo também a missão de assegurar e entregar, né, dos direitos civis, né, que esses indivíduos possuem e que os auxiliam no desenvolvimento social. Por conta disso, deve agir com intervenção caso perceba que algum desses seus educandos está tendo seus direitos negados ou está sem acessibilidade. Então ele ajuda, né, as pessoas a terem seus direitos civis, né, assegurados, né? O que são esses direitos civis? Direito à moradia, né? Muitas pessoas moram na rua, então são direitos aí dos seres humanos, de todo ser civil aí, a ter direito à moradia, comida, né, a uma escola. Então, esses são os direitos civis de todos. Então, o educador social, ele está aí junto com a assistência social para estar aí assegurando esses direitos, né? Então, ele tem que ajudar, né? E não para poder ajudar para evitar essa sociedade, né, não igualitária para todos, né? Infelizmente, a gente vê aí uma sociedade, a gente convive em uma sociedade que infelizmente não tem os seus direitos, assim, a gente vê muitos casos aí de pessoas morando nas ruas, enfim. E esse educador social, ele ajuda e orienta essas pessoas, né, para ter acesso a seus direitos civis, né? O que o educador social ele faz, né? Orientação educacional para grupo, família ou indivíduo em particular, né? O que é essa orientação particular aí? Aquela pessoa, né, que talvez não se sinta à vontade em participar dessas palestras, né, de grupo, né? Ele também tem um atendimento ali personalizado, particular. Ele orienta essa pessoa ali particularmente com, né, com o seu problema, com a sua dificuldade, enfim. Elaboração e planejamento de atividades educativas. Ele ajuda a elaborar planos aí para as atividades educativas dentro e fora da escola, né? Elaboração e coordenação de oficinas educativas, que são essas oficinas educativas. Foi o que a gente disse, oficinas de artesanato, né? De pintura, oficinas de leitura, leitoria escrita também, né? Ele ministra aulas, né? Acompanhar o progresso de seus educandos e elaborar relatórios para os superiores envolvidos no processo de reintegração desses grupos, né? Ele também ajuda aí os próprios orientadores, né? A estar vendo aí como está sendo essas estratégicas, né? Um processo aí para reintegrar, né, esses grupos, elaborar atividades de educação civil, ambiental e sexual, como que a gente disse mesmo. O educador social, ele aí organiza esses tipos de, né, como vai ser aplicada aí uma educação sexual dentro de uma escola, fora do ambiente escolar, né, para as comunidades em geral. Ambiental, né, em questão aí, várias questões ambientais quanto ao uso, né, o uso consciente da água, né, como pode ser feito, o não desperdício de alimento também, está conscientizando, então a área é muito ampla, né, civil, né, ter os seus direitos assegurados quanto moradia, né, a gente viu aí as pessoas que estão aí, as pessoas marginalizadas aí, fora da sociedade, então ter seus direitos civis, né, assegurados. Então ele elabora várias atividades para toda a sociedade, não é à toa que é o educador social, né, gente? Então, para atuar nesse cargo, o que a gente precisa? Antes de mais nada, lembre-se que o principal da profissão é a função de educador. Portanto, é fundamental ter interesse por ensinar diferentes temas a determinados grupos de pessoas que precisam desenvolver noções para a reintegração à sociedade.
né, paciência e cordialidade para ensinar, né, e habilidades com metodologias de ensino são requisitos fundamentais para se tornar um educador social. Por isso, é que garantirá a eficácia de suas atividades e ensino. Então, antes de mais nada, né, a gente está no nosso estágio aí de diferentes contextos, né, dentro aí da pedagogia. Então, a principal ali função é de educador, né? O educador, ele é responsável aí para estar educando, né, orientando, desenvolvendo aí a integração das pessoas na sociedade. Então, primeiramente, para a gente ser um educador social, a gente tem que ser educador, né? Não só educador social, mas como, né, ou qualquer outro professor. Primeira coisa é ser educador. É a principal, né, o caminho aí para tudo. Paciência, né, cordialidade, para a gente ensinar habilidades, né, com ensino, com metodologias, né? Isso aí é muito importante para estar atuando na pedagogia social. O perfil esperado, né, do educador social, né? Primeiramente, empatia, paciência, como a gente falou, organização e habilidade, né, com a administração, interesse por áreas humanas, comprometimento, interesse por causas sociais, conhecimento de metodologias de ensino. Também é preciso ter preparação psicológica para lidar com casos e contextos mais difíceis que podem acabar, né, abalando a saúde psicológica do educador, né? O envolvimento com a situação de crítica e vulnerável dos educandos pode acabar afetando emocionalmente. Isso é algo que não pode ocorrer, pois o educador ele deve estar sempre pronto e apto para lidar com essas pessoas, né? Então, para a gente ser um bom educador social, a gente tem que ter esses requisitos aí, né? Estar bem preparado psicologicamente para estar atuando na área, né? Ter interesse por todos os tipos de causa ali, né? O comprometimento, enfim. Agora a gente vai ficar com uma frase aqui, né, de Paulo Freire, o educador social, né? IP da educação social e popular, segundo Paulo Freire, né? Liberdade, consciência e autonomia. Então, esses dizeres aí são importantes. A gente frisar aí que o Paulo Freire é um dos maiores educadores aí, para que a gente tenha referência, para a gente estar dando continuidade aí ao nosso estágio, diferentes contextos, da importância à pedagogia social, num contexto não só escolar, como fora da escola. Educador de agente social, ele é importante em diversas áreas, dentro de hospitais, dentro de centros de recuperação, de clínicas de recuperação, de asilos, né, que a gente vê as pessoas idosas aí, então talvez tem pessoas idosas que não teve a oportunidade de estar aprendendo a ler, a escrever. Então, o educador social, ele orienta, ele organiza e cria planos aí para estar ajudando essas pessoas, jovens, né, envolvidos com drogas, para reabilitação. São áreas assim, não somente escolar, né, fora da escola, que a gente está frisando aí a importância de estar aprendendo sobre educação social. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e aguardo vocês para os nossos próximos vídeos. Muito obrigada. Nome: Paulo Freire. Data de nascimento: 19 de setembro de 1921. Local: Recife, Pernambuco.
Cor dos olhos, castanho. Raça, humana. Meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, cajueiros de fronde, quase ajoelhando-se no chão sombreado. Ali engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Eu fazedor de coisas, eu pensante, eu falante. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Eu tinha 6 anos de idade e tenho várias lembranças de lá, do Círculo da Cultura. Aprendi a ler sentada no colo do meu pai. Isso me fascina. Recordar o passado é sofrer 2 vezes. Eu sempre soube viver 2 vezes. É sofrer. Não, é melhor viver 2 vezes. Olha, pela maioria, eu sempre soube que era viver. Recordar o passado é viver. Recife. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, a esta cidade aqui, para fazer aquele levantamento? A Neida era muito pequenininha, tinha 6 anos, nem se lembra ainda, né? Mas eu me lembro alguma coisa. Eu lembro porque passou um jipe com alto-falante anunciando que ia chegar essa escola e as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim com meu pai que queria estudar. Ele disse, isso não chega pra gente, não. Cabia a nós fazer um plano de alfabetização e educação de adultos, visando 100 mil matrículas, uma maneira de mudar a situação. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento e a primeira providência nossa foi nós nos deslocamos para Angicos para fazermos o levantamento do universo vocabular. Então íamos de casa em casa e ao final selecionaram, ele selecionou em Recife as palavras geradoras. No conjunto delas estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. Começando do mais simples, por exemplo, em Angicos a primeira palavra geradora foi belota. Então você sabe, belota são 3 sílabas fáceis, mais fáceis, não é? E muito usadas. Então, a partir das palavras, quando nós vencemos todas as sílabas, aí começamos a formar as frases. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever 3 sílabas. E o lápis fura a folha do caderno. Naquele momento em que eu comecei a aprender com a classe trabalhadora o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Um ciclo da cultura é o nome que nós demos, Paulo Freire deu,
para substituir a classe de alfabetização. Porque na classe de alfabetização permanece aquele sentimento de A sobre B, ou seja, de um professor que dita, um professor que diz, que transmite uma educação bancária, entende? E alguém que recebe. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele: agora, como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu morto. Quer dizer, o homem fez naquela noite uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Noite após noite, 1 hora por dia, aula. E é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. Quem vende o voto é a massa. O povo vota com consciência. A política, né, na época, havia muita pressão, né, aos movimentos sociais e nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. E quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Sim, aí todo mundo ficou com medo, né? Aí levava. Eu sei que papai chegou em casa e disse: olha, minha filha, mamãe, você ajuda que for de papel, ajunte papel, lápis, livro e faça um foguinho, bota em cima e o foguinho tudinho. Desse mesmo jeito eu fiz. A mesma coisa eu fiz. Eu peguei todo o meu material, que eu tinha os slides, tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás, que eu ficava até não sei que hora da noite bombando, e a lâmpada Coleman, tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Tenho a convicção de que o Brasil seria outro hoje se essa atividade não tivesse sido interrompida brutalmente, pelas razões que foi, ou seja, para inviabilizar exatamente a emergência desses que o projeto político pretendia e conseguiu que continuassem como excluídos. O objetivo foi esse, não foi outro. Não era nada pessoal contra Paulo Freire, contra mim, contra quem participou dessa atividade. E eu sempre me emociono e fico me lembrando, porque aquilo era feito com o coração. Com amor, né? Com amor. Sei votar, aprendi a escrever meu nome. Tive em outras escolas, mas o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Ele deu visibilidade a alguma coisa que estava lá historicamente sendo invisibilizada pela cultura dominante. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. A concepção antropológica de Paulo Freire é muito simples. Primeiro, você é um ser curioso. Então, a curiosidade é uma categoria fundamental, principal. Segundo, você é um ser inacabado, incompleto, inconcluso. Portanto, você precisa do outro, né? E terceiro, né, se você nasceu como um ser de ligação, conectivo com o mundo, e você comparte com o outro, né, compartilha com o outro o mundo, né, esse mundo está em transformação. Portanto, a antropologia de Paulo Freire está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução e constante transformação. Primeiro, se nós somos um ser curioso, a primeira coisa que vamos fazer é ler o mundo. Então, a leitura do mundo é um princípio fundamental da teoria do conhecimento de Paulo Freire. A segunda é a tematização. Pegar aquelas palavras geradoras, aqueles princípios geradores, aquilo que o povo conhece, no caso do método de alfabetização, né? Aquilo que o alfabetizando conhece, e descobrir o que significa. E a terceira é a problematização.
Você vê, a problematização é o momento culminante do método freiriano. Então, por isso que Paulo dizia, não quero saber de ser conhecido apenas como alguém que inventou o método, porque exatamente o seu método está ligado à sua teoria do conhecimento e à sua antropologia. Professoras, professores, alunos e alunas, boa tarde. E nós já estamos em nosso horário de começarmos o nosso turno vespertino. Nós teremos as nossas atividades na Sala do Leco, na biblioteca, atividades de agricultura, e com certeza será mais uma tarde de uma construção da nossa aprendizagem. Então, assim, ao iniciarmos a escola, fizemos a proposta aos servidores, aos trabalhadores da educação aqui. Vamos estudar Paulo Freire, vamos compreender a sua proposta de educação, essa perspectiva de humanização, de libertação, de conscientização. Então, assim, a escola não existia e depois veio Paulo Freire. Paulo Freire existia antes em nosso coração, como uma proposta de vida. E, assim, a proposta conosco, depois surgiu um espaço concreto para vivermos a prática dessa teoria. A gente tentando, e era difícil mesmo. Como pegar um aluno que vem da roça, passa 2 meses em casa, 1 mês só aqui, e fazer esse menino, né? Aí o jeito foi o quê? Mergulhar nas leituras e aprender com esses teóricos, né? E a base da gente foi Paulo Freire pelo fato de ser uma coisa mais próxima da gente. As crianças que nos chegam muito diferentes das crianças que são urbanas. Naturalmente, quando elas chegam, elas não conhecem o vaso sanitário, que pra gente é um valor. Isso ainda me emociona. Saber que muitas das nossas crianças tiveram que usar muito tempo o quintal da escola porque não sabiam usar um vaso sanitário. Então elas chegam aqui, às vezes, com um comportamento muito agressivo, né? Às vezes nós temos crianças aqui trazidas pelo Conselho Tutelar, crianças que a gente não conseguia chegar junto, tocar, porque elas resistiam. E hoje a gente vê, assim, transformação mesmo na vida deles, né? Hoje são crianças que sentam no colo, que se a gente senta, eles vêm, chegam, sentam no colo. Crianças que a gente teve grande dificuldade para chegar junto. Ficou nervosa? Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreendê-lo melhor. O exílio, rapaz, o exílio me deu muito. Só que o preço do dado é equiparado, a quantidade que tu ganha é a quantidade que tu tem que pagar. O preço é alto, o preço é e foi alto. Olha, eu só não te diria que eu me sentia destroçado, porque afinal de contas é muito difícil que eu me destroce, entende? Mas eu sofri profundamente. Então, havia dimensões da nossa cultura que me fustigavam, como, por exemplo, o gosto da comida. Nós, claro, tínhamos muita saudade do clima, da gente, da língua, né? Mas a estrutura familiar na questão da comida, por exemplo, do universo, né, da cultura, nós tínhamos tudo. Todo dia minha mãe arrumou feijão não sei aonde, e galinha de cabidela, que ela ia, achava no mercado Las Vegas, trazia e fazia a jeva da galinha. E fazia. Era uma comida que, se você entrasse, era uma casa pernambucana, era uma casa brasileira. E não há como sacrificar a sua identidade cultural. Eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. Sobrou 9 gudes para cada colega. 9 gudes. Isso aqui é uma ferramenta chamada sacho. Ele tem uma ponta justamente para poder fazer o quê? Para poder fazer a cova, né?
Então nós vamos fazer a cova e a beterraba já está aqui. Nessa posição ela não pode entortar a raiz, porque senão vai deformar. E aqui nós vamos fazer esse procedimento. Pronto, tá faltando. Coloque aí no local, um pouquinho mais, ó. A raiz ficou um pouco baixa. Ao retornarem para casa, eles levam daqui da escola algumas sementes. Cenoura, beterraba, das hortaliças que eles já cultivam aqui. Lá eles têm o objetivo de, ao chegarem lá, passarem para os pais o conhecimento que eles acabaram adquirindo aqui ou então que reforçaram já tendo esse tipo de conhecimento. Lá eles fazem o que fizeram aqui. Alguns já se vendem, eles chegam falando, ó, a gente ganhou dinheiro, porque eu plantei o coentro, plantei alface, plantei isso aqui. E aí eles vendem isso e ganham dinheiro, né? Aí ensinei a meu pai, a fazer assim como o professor ensinou. E ele sempre ensina, traz a semente da planta, ensina como é que os professores lá ensinam para eles plantar. Eu digo, já aqui nós plantamos diferente. Nós chamei a terra toda. Ele, não, mãe, não é assim. O professor lá ensina para nós fazer arleira, estamear a sementinha. Depois, se tiver junto, ele vai, arranca um pouco daquela muda para poder ficar mais embastido. Ele sempre conta tudo. O exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. A comunidade freiriana, para nós, né, é esse conjunto de instituições, pessoas que partilham a identidade do legado de Paulo Freire, né? E o que significa isso? Na verdade, são associações, grupos, instituições que vão se formando no mundo. Por exemplo, Portugal e Espanha. Em Portugal ocorreu o Fórum Paulo Freire em 2004, este ano agora, 2006, né, na Espanha. Enfim, são centros de estudos, né, freirianos, né, pesquisas, espaços de formação educacional. Oi, Luísa Cortesão. Primeiro, quero te agradecer muito pela sua contribuição aí de Portugal nesse documentário. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é que vocês estão realizando, a experiência freiriana do Instituto aí. Está a ver, portanto, são debates muito aprofundados e muito fundos sobre questões teóricas que têm que ver com problemas que são sentidos na realidade. Fizemos, o título é exclusão ou exclusões, e fizemos, por exemplo, uma análise de problemas de exclusão social, de problemas de exclusão na saúde, de problemas de exclusão na justiça, de problemas de exclusão no trabalho, de problemas de exclusão na educação, e agora esse ciclo vai terminar com uma análise sociológica da problemática da exclusão. O que te levou a fundar uma cátedra Paulo Freire aí na Suécia, num local em que, digamos assim, há tão poucos oprimidos? Aquí en Suecia, después de los años 70, que la gente conoció aquí a Paulo Freire, hay un renacimiento de interés. Aquí en Uppsala hay un proyecto muy interesante de desenvolvimiento sustentable, medio ambiente, ¿no? Y esta gente está muy interesada en los esquemas de concientización, ¿no?, de pensamiento crítico freiriano. Efectivamente, he trabajado con grupos étnicos oprimidos, incluso grupos indígenas, con camponeses, con operários também, não? São dois traços de personalidade de Paulo. Primeiro, essa generosidade do menino aberto ao mundo sempre que quer conhecer, essa alegria de conhecer o mundo. Segundo, a conectividade, que já é uma qualidade do adulto, a conectividade e a relação. Acho uma definição perfeita para qualquer ser humano decente. Ser um menino é guardar um pouco toda aquela carga de emoção da criança e a conectividade, que já é um projeto das pessoas adultas. Paulo Freire foi um menino da zona rural igual a gente, que aprendeu a ler debaixo da sombra da mangueira, que gostava de ler, gostava de escrever. Foi um homem que queria transformar o mundo. O momento em que o pai estava a trabalhar, né? Na famosa biblioteca, no espaço de trabalho dele, né?
Eram momentos assim que as brincadeiras mais ruidosas nossas, né, tinham que ser, né, afastadas, porque o pai, quer dizer, são coisas que ficam assim, né, são mensagens, estás a perceber, que te marcam rotundamente o corpo, né? Ele era uma pessoa frágil à maldade humana. E minha mãe sustentava a reversão disso no sentido: acorda, Paulo! O que é que você está pensando da vida, Paulo? O que é isso? O mundo é isso mesmo, Paulo? O paizinho nunca foi assim um pai no sentido de um pai físico muito constante. Não foi, isso não tem problema nenhum, digo isso mesmo, porque assim eu o percebia. Mas, no entanto, estás a ver, quando o desgraçado estava presente, mas ele estava presente com interesa, que, putz, imagina, era amplamente suficiente. Um homem extremamente humano, né? Extremamente bondoso, mas que também sabia ser muito duro quando era necessário com as pessoas, né? Quer dizer, ele tem uma frase dele que diz assim: se alguém quiser me insultar, que me chame de santinho. No campo pedagógico é muito mais atual Paulo Freire, porque a Unesco, por exemplo, colocou os 4 pilares da educação do futuro, não é? Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. São esses 4 pilares. Isso está dentro da teoria do Paulo Freire. Só que Paulo Freire acrescentaria um 5º, aprender por quê. Contra quem, a favor de quem. Ele politizaria muito mais esses 4 princípios, 4 pilares da educação do futuro, evidentemente. Ele sempre coloca a questão do porquê. Vocês sabem o seguinte, que o computador, ele é feito de partes. Nosso trabalho aqui parte da realidade desses educandos que vêm da zona rural, né? A gente procura estar trabalhando com tudo que é próprio do cotidiano deles, mas a gente não permanece, né, nessa realidade. A gente começa a trabalhar justamente inserindo a internet, a informática, né, nessa vivência dele aqui, para que ele transforme essa vida. E abrindo possibilidades novas para eles, né? São 600 crianças divididas em 3 grupos. 3 grupos de 200. Enquanto nós temos conosco 200 crianças imersas numa educação formal, nós temos 400 crianças em suas casas, sendo visitadas pela equipe itinerante. Então, lá na roça, a equipe itinerante corrige atividades, dá orientações, trabalha com a questão da agricultura, que já é trabalhada aqui, mas fortalecida em casa, porque as crianças ensinam também aos seus familiares, e a equipe itinerante faz uma avaliação desse trabalho, assim, que a escola orienta para o aluno executar em sua casa. 2 mais 5. 7. 4 mais 1. 5. Então a senhora tem que dedicar, assim, dar um tempo para ela, para que ela possa estudar. Que a gente sabe que ela ajuda a senhora na lavoura, sim, mas ela tem que ter, assim, um tempo disponível todo dia para fazer a atividade dela. Tem pais que dizem assim, que 2 meses em casa, eles ainda dizem assim: professora, não deu tempo para os filhos fazer as atividades. Porque às vezes eles tiram os filhos das atividades que levam para casa para pôr na mão de obra, porque tem que ajudar nas despesas da casa. Eu estou trabalhando agora com atividade de artes, e essas atividades é uma atividade que desenvolve a coordenação motora, cognitiva, e também ajuda no desenvolvimento da criatividade de cada criança. Ó, o restante fica em silêncio e vai terminar a tarefa, tá certo? Tá. Não tá no chão, por favor. Nadson, pode vir, Nadson. E tomar o banho bem o quê? Passar o sabonete no corpo, atrás, no banho, tira a calcinha e tipo os meninos tiram a cueca. Lave a parte íntima de vocês bem lavada. Fica lá sujinho, aí vai criando sujeirinha, sujeira, e daí cria dó.
Foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar. O que nós vamos fazer hoje é uma coisa que alguns alunos nossos já têm experiência da disciplina política e problemática da assistência, que a gente vai promover um círculo de cultura, tá? Nesse círculo de cultura nós vamos tratar hoje da doença infantil como uma patologia social e uma patologia orgânica, tá? Vocês receberam um texto, esse texto vocês já leram. A gente trabalha com uma pedagogia problematizadora, trazendo os casos, que a gente chama de casos da saúde, né? Transformando esses casos em situações existenciais, né? Então começa já a interface com o método, a pedagogia freiriana. E aí a gente chega para ela e diz, o que está acontecendo? Uma pergunta assim geral. E aí ela desaba, ela tinha passado a noite na rua, porque ela tinha sido agredida em casa, e ela não tinha como voltar para casa, passou a noite na rua. E aquela criança, na realidade, aquele sintoma que ela estava apresentando, que era uma dificuldade, né, respiratória, e que se de repente o profissional não tem um olhar atento, ele vai funcionar a veia, fazer a medicação, e ela vai voltar para casa ou para a rua, que no caso era. Então, essa doença, às vezes, quando chega, né, a gente tem que olhar muito mais do que aquela dificuldade da respiração, né? A gente tem esse convívio, esse contato maior, a gente tem uma maior autonomia, né, frente aos pacientes, então a gente pode ter essa troca mesmo. E lá a gente vê os casos de reciprocidade de mão dupla e a de uma via só. Quando você chega a um paciente e talvez nem dá um bom dia, já chega fazendo os procedimentos que tem que se fazer, é uma outra forma de reciprocidade, entendeu? E quando você chega falando, bom dia, como você tá, tudo bem? E aí, acho que você perde um minuto a mais, e às vezes nem é perda, é ganho, porque você vai ter o melhor atendimento mesmo para esse paciente. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Pedagogia do Oprimido, que é um livro que já estava praticamente pronto em 68, mas que saiu publicado pela primeira vez em 70 e que é o principal livro do Paulo Freire, o mais importante. Há pouco tempo encontrei esse livro, Pedagogia do Oprimido, 15ª edição. E aí, quando abri o livro, me surpreendi com uma série de anotações do próprio Paulo Freire, do punho dele. Ou seja, é bom até avisar os leitores que a edição autorizada para ser lida mesmo é da 16ª em diante da Pedagogia do Oprimido, porque ele corrigiu o livro todo. Mas o que é mais interessante, isso contesta, é uma das provas do rigor do Paulo Freire com relação ao pensamento. Eu considero a obra de Paulo Freire, e ele também a considerava, eu ouvi depoimentos dele nesse sentido, não como uma obra do terceiro mundo. Ele disse, eu não quero escrever uma pedagogia exclusiva para o terceiro mundo. Né? Eu acho que colocar Paulo Freire no terceiro mundo e sectarizá-lo no terceiro mundo significa não querer ver a opressão na sua totalidade que vem do primeiro mundo. Ela foi a primeira leitora da Pedagogia do Oprimido, né? Ou seja, ela tinha uma sensibilidade, por exemplo, muito grande para escolher as palavras geradoras do método de alfabetização. A Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí, e ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Porque era um diabo de um amor, rapaz. Tão soberanamente amor. Mas amor no sentido de desprendimento. Amor no sentido de consciência do outro. Olha só que coisa, né? Ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, não? Casados durante 42 anos. É um tempão, um negócio fantástico. Quando minha mãe morreu, meu pai morreu também. Morreu e
Eu escrevi até um poema falando disso. Quando minha mãe morreu, eu perdi meu pai, né? Fiquei órfã de pai e mãe, e vou por aí. E ficou um pedaço de pai conhecido e um pai completamente desconhecido, que era aquele meio morto, né? Quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que ele amou, morreu nele e com ele um bando de coisa. E, inclusive, morreu a vontade de viver. Eu encontrei um Paulo maduro, um homem seguro, um homem cortês, extremamente amoroso, criativo e que se oferecia a mim na plenitude das suas qualidades. Nós temos que educar para sermos seres mais. E o ser mais em Paulo é isso, é ser mais humanos, ter mais qualidade enquanto gente. O MOVA é um movimento de alfabetização, né, que surge junto às camadas populares, buscando uma nova maneira e uma nova perspectiva de alfabetização, né, vinculada principalmente a esse pensamento e essa filosofia freiriana. Logo que o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição em São Paulo, e através da prefeita Luísa Erundina, e antes mesmo dela convidá-lo para secretário, eu e o Paulo começamos a conversar sobre o desafio que estava colocado de criar um grande movimento de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. E logo a primeira ideia fundante era justamente essa ideia de que teria que ser um movimento. E por isso se chamou MOVA. Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje, com relação aos movimentos populares, é exatamente aprendendo com eles, com os movimentos populares, ensinar também. Quer dizer, não há por que temer, que tem o dever e a tarefa e o direito de ensinar também aos movimentos. De jeito nenhum eu jamais me entregaria aos movimentos como eterno discípulo deles. Mas de jeito nenhum, porque é mentira e é falso. Também não sou o eterno professor dos movimentos, mas eu sou o educador. É uma maneira diferente de aprender, entendeu? É uma maneira que eu não aprendi assim na escola, entendeu? Eu fiz até a 8ª série e muita coisa daqui não foi ensinado na escola. Aqui dentro do estado de São Paulo, trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e através da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem. E está instrumentalizando principalmente para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas, entendeu? E aqui nas aulas eu estou aprendendo como lidar com isso, entendeu? O pessoal fala, nossa, mas você cata lixo? Não, eu não cato lixo, eu reciclo, entendeu? Lixo é o que você faz na sua casa.
estou aprendendo mais a me comunicar mais com as pessoas, né? Que é um pouquinho fechado e ficar mais extrovertido, né? Por causa da maneira que a gente aprende, né? Não é uma coisa assim que a gente chega na escola e não sabe o que vai fazer. No fim da aula a gente já sai satisfeito porque realizou alguma coisa. Depois que a gente criou essa poesia com esse tema, coletividade, o que teve de importante com isso depois? Muito importante porque a gente é capaz de fazer uma poesia, né? Existe muita criatividade para isso, mas muitas vezes a gente no coletivo consegue conquistar mais ideias, né? Quem quer escrever Tempo Perdido? Minha poesia, estar com você. Sou uma pessoa muito contente e alegre, gosto de estar perto de vocês. Aprendo a ler, aprendo a escrever. Meu nome é Ailton, sou pobre de dinheiro, mas sou rico de saúde. Sobre as águas do mar, e a luz brilhar ali, pela rua passar, sem saber o que, me sentindo tão só, sinto que é amor, sigo o amor, amando-te assim. Acho que a gestão de Paulo Freire à frente da secretaria marcou, né, para sempre a possibilidade, né, do desenvolvimento de uma educação pública, popular e democrática. Eu acho que houve uma preocupação, né, muito profunda com valorizar, né, a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal. E aqui é preciso fazer um parênteses para dizer que eram considerados educadores e educadoras não só os professores, mas todas as pessoas que constituíam, né, o espaço da escola, a merendeira, o zelador, os funcionários, né? Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra, o que a gente tem para ler, à disposição da gente, é o mundo. Se não tivesse esse curso aí, né, nós não aprendia mais a ler, não aprendia nada. Ia ficar pro resto da vida sem saber ler nada. Porque a pessoa que não sabe ler, praticamente ele é cego, né? Vamos ver. Se já sabendo ler, sabendo escrever, a gente fica mais seguro, né? Tem mais jeito para chegar, conversar, né? Então, nós gostaríamos de saber se esse projeto que nós estamos trabalhando com vocês, se desenvolveu alguma coisa boa. Por isso que eu escolhi uma palavra para comentar com você, para comentar nessa aula, né? Então, essa palavra é cidadania.
Chega em casa, olha, que a professora me deu isso, tem lição para me fazer. Se entende, dá uma força para mim, me explica. Se eu entendo, eu dou uma força para ele, ensino ele. Ensino ele para se desembaraçar mais, né, na lição. Mas eu acho que ele aprendeu bem mesmo. Esses meses que ele está na escolinha. Porque a gente que trabalha de empregada doméstica, assim, né? A pessoa não sabe dos produtos que tem que passar para limpeza, né? E assim, aprendendo a ler já é uma força, né? Boa, né? Sabe o produto que vai usar. Vem aqui, filha. Sabe o produto que vai usar. E deu uma força boa. Ela vai na escolinha comigo também todo dia. E ela tá fazendo o prézinho. Eu aprendo mais com ela, né? Ela aprende comigo. Assim a gente vai indo. Comecei a dar aula para eles, eu pensei que eu não fosse conseguir, né? Eu pensei que eu não fosse conseguir devido à dificuldade deles, porque eles chegaram para mim cruz, né? Não sabiam nada. Aí eu comecei, passou umas 2 ou 3, acho que não chegou um mês de aula, chegou uma das alunas e falou: Miriam, eu consegui ir na Previdência Social, sozinha. E fiquei até emocionada, né? Quando eu vi assim, né, o Ministério, né? Aí, olhei assim, aprendi a ler. Para mim era uma emoção. Porque na época a gente era jovem, eu não tinha oportunidade para estudar, né? Eu só trabalhava. Então, eu dei graças a Deus, né? Por essa oportunidade, né? Que a gente teve agora de estudar, porque tudo tem seu tempo, certo, né? A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Para mim, isso deu muito serventia, né? Porque eu tinha problema de falta de letra. Para me escrever, eu comia muitas R, eu trocava assim, sabe? Agora não. Já estou bem melhor, graças a Deus. Quando eu vou fazer no banco, pagar dinheiro, qualquer coisa que eu vou fazer no banco assim, eu já não vou com aquele medo que eu tinha, sabe? Então eu já vou ciente do que eu estou fazendo, né? Nosso Vale do Ribeira aqui, o Iguape, que se faz não é necessário para nós aqui, dessas coisas ou demais, alguma coisa que você não falar? Em primeiro lugar, estudo, né? E segundo, para mim, é emprego. E vindo a indústria, fábricas, essas coisas, aí gera emprego, né? E outra pessoa aprendendo a ler e escrever pode pegar também pode arrumar um outro serviço melhor, né? Tem tudo isso, então eu estou estudando e graças a Deus estou aprendendo. Vamos ver se chegou lá, né? É feliz quem uma tem, ela tanto ajuda e refinita bem.
mãe tá numa boa, quem pai tá numa toa. Tem momentos que a gente discute e tem outros que a gente curte. Tem momentos que a gente discute. Quando veio a ditadura, a primeira coisa que fez foi um projeto que, se não me engano, se chamava Mobral e que tinha como lema o seguinte: é preciso ensinar as pessoas a ler para que elas possam ler as ordens que vêm por escrito, que era exatamente o contrário do processo dialogal do Paulo Freire, que tem tudo a ver com o teatro do oprimido e com Sócrates, que também usava esse processo do diálogo para que se chegasse a uma descoberta. Agora, para que você atinja o conhecimento, não basta ter a informação. É necessário juntar a informação que você recebe com aquelas que você já tinha e daí poder concluir com uma decisão ética, com uma ação ética, não é? São esses os momentos do conhecimento real. E o ensinar, se a gente não recebe daquele a quem ensina nada, nós vamos estar pondo na cabeça dele algumas informações que podem ser verdadeiras, mas que não vão servir para nada, e na nossa cabeça nós vamos apenas estar despejando alguma coisa que temos sem nada receber em troca. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência do ser. Os instrumentos, eles são um meio de transporte para a música que está dentro de cada um de nós, né? E a gente tem que desenvolver, é importantíssimo que o aluno primeiro, ele desenvolva essa noção dos sons mais agudos, dos sons mais graves, da percepção dos sons, antes de entender a música no papel. Agora presta atenção no que eu vou tocar para vocês. O som mais grosso, esse aqui, ó, esse som mais grosso, é esse som aqui. Agora tem esse outro dó aqui, olha. É um som um pouco mais agudo, ó. Esse. Agora esse outro é um pouco mais agudo. E esse último é muito fininho, parece um passarinho ou um bicho que tem um som muito fino, ó. O processo de alfabetização musical, do início da aprendizagem musical das escolas tradicionais, ele trabalha da forma contrária. E aquilo que me motivou a desenvolver esse trabalho a partir da perspectiva freiriana. Então, o aluno, ele levanta, digamos, a nota dó, né? Dó, ré, mi, fá. E o TEDEM diferencia essa forma de aprendizado porque fica em destaque, não é? Fica o espaço vazio do som do som que você está querendo produzir, reproduzir, né? Qual foi? Isso, muito bem, os dois acertaram. A ecopedagogia é um capítulo da pedagogia do oprimido. Por quê? Se a gente considera a Terra como um ser vivo e em evolução, hoje essa Terra é um grande oprimido. Nós vivemos de forma insustentável. Nós temos tudo para destruir o planeta, não pelas bombas atômicas. Nós podemos destruir hoje o planeta pelo modo insustentável de vida que vivemos nesse planeta. Então, nós temos que refundar os princípios da pedagogia para que ensine as crianças, jovens e adultos a viverem de forma sustentável, a terem um estilo de vida sustentável. Então, eu creio que esse vai ser o grande tema do século XXI. E Paulo Freire é esse educador do século XXI, porque estava extremamente ligado a essa temática da sustentabilidade.
Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso, entende? E para mim não. Para mim a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.